Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos bem-vindos a essa casa de acolhimento, a nossa casa. Essa casa que nos acolhe com amor e carinho, como é o nome, boa vontade. Então, a gente vê e nota que desde cedo os irmãos de boa vontade já estão aqui trabalhando, harmonizando o ambiente da nossa casa. Para quando nós chegarmos aqui e adentrarmos aquela porta, a espiritualidade já começa a trabalhar em nós, nos harmonizando, nos dando os tratamentos que nós precisamos, que nós viemos aqui buscar, porque eu acredito que todos nós, ao sairmos de casa ou do trabalho para vir aqui, não viemos com os pensamentos vazios, nós viemos aqui porque para buscarmos harmonizar o nosso dia, nossa energia do dia corrido que foi, das dificuldades que enfrentamos no trabalho, em casa, no trânsito. E dessa maneira, quando aqui chegamos para ouvir as palavras que irá ser dita pela espiritualidade, através da nossa amiga Leia, para que nós venhamos prestar atenção, esquecer um pouquinho as dificuldades do mundo lá fora e nos concentrar, mas nos concentrar de verdade, ouvir o que está sendo dito. Prestar atenção em cada palavra, porque são palavras de sabedoria que vem do Evangelho, que o nosso mestre, nosso amado mestre, nos trouxe, para assim que nós podemos ter uma conduta mais moralmente dentro das palavras. Então, nesse momento, cada um de nós, no seu íntimo, vamos recolher dentro de nós, fechando nossos olhos e abrindo nosso coração, elevando assim a nossa prece ao nosso mestre querido Jesus, a espiritualidade que aqui trabalha, para que nós viemos nos harmonizar, para que nós viemos a entender o porquê estamos aqui, para que viemos aqui nessa noite, o que viemos buscar de fato de verdade. E assim nós iremos fazendo nossos pedidos, fazendo a nossa prece, cada um de nós, no seu íntimo, fazendo a sua prece. Fazendo aquilo dentro do nosso coração que muitas vezes nós não confessamos para ninguém. E nós não contamos para ninguém. E aqui, nesse momento, é o momento de nós falarmos para Deus o nosso íntimo, daquilo que nós temos escondido dentro de nós. Então, meus irmãos, comecem, contem para Deus o seu íntimo,
aquilo que faz você sofrer, aquilo que faz muitas vezes nós perder a calma. E nessa harmonia, nessa paz, nós agradecemos por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. A nossa palestra hoje é com a nossa amiga Leia. Que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos envolva no seu manto de amor e de bondade e ternura. Porque mais uma vez aqui nos colocamos como aprendizes do nosso Mestre. Somos todos aprendizes, tentando vivenciar os seus ensinamentos e buscando a melhor forma da gente se conduzir hoje aqui na Terra. Sabemos nós que vivemos uns momentos muito difíceis e que a gente precisa ter conhecimento para poder passar com mais tranquilidade. E como hoje o tema que nos cabe é livre, então me vem a ideia dos infortúnios ocultos. O que são os infortúnios ocultos? Segundo descreve Allan Kardec, é tudo aquilo que a gente passa, é toda a nossa carência, é todo o nosso sofrimento, a nossa necessidade, que a gente passa e não tem coragem, às vezes, de sair falando por aí, falando aos quatro ventos, como dizem, né? Mas que a gente guarda dentro de nós mesmos, não demonstrando aquilo que a gente sente de necessidade real, né? A gente tem a carência material, que é aquela necessidade que a gente está vendo hoje, que diante de todas as calamidades, o povo se reúne, a população, os irmãos todos se reúnem para amenizar aquela dor daquele próximo que passa por todas essas catástrofes, por todas essas perdas, e que todos nós estamos sabendo, porque é televisionado, não tem pelas telecomunicações, não tem como a gente não saber. Mas um sofrimento que sempre me chamou muita atenção e que a gente hoje gostaria de comentar são aquelas dores ocultas, as dores da alma, aquelas dores que todos nós passamos. E como disse o nosso irmão, se a gente analisar dentro de cada um de nós e se a gente refletir, todos nós temos as dores, todos nós temos as necessidades que a gente precisa, que a gente tem carência e que a gente às vezes não consegue passar para ninguém porque tem vergonha, porque não quer incomodar, mas também a gente não busca às vezes compreender o porquê que a gente está passando por aquilo ali. Por isso que a gente vê em muitos livros que nós lemos, os irmãos espirituais intuindo os outros a buscarem a ajuda. Porque as dores da alma, a gente só cura com a busca, compreendendo por que estamos passando por aquilo ali. Porque as dores materiais, as necessidades materiais, nós vamos sempre ter alguém que nos alcance alguma coisa. Como nós sabemos, Deus, nosso Pai, não deixa nenhum filho desamparado. Ele sempre manda alguém em socorro, sempre manda alguém que mesmo sem saber por intuição, vai lá e supre aquelas necessidades. Às vezes a gente pensa assim, preocupado com a guerra, preocupado com o vírus, a gente se preocupa com tanta coisa que acontece longe de nós, mas às vezes a gente não se dá por conta daquele irmão, daquele pai, daquele filho que está ao nosso lado, que sofre as suas dores morais.
às vezes nem eles mesmos sabem explicar o porquê. Nós sabemos hoje as consequências, às vezes dessa existência, às vezes de outra, que a gente traz conosco mesmo. Como eu também, muitas vezes eu senti uma dor, um aperto tão grande dentro de mim, uma carência, que eu não sabia explicar, que eu não sabia entender o porquê que eu estava naquela dor, naquela tristeza, e que a doutrina espírita hoje veio me trazer a compreender que as dores são consequências, muitas vezes, daquilo que vem conosco. Quantas mães choram a falta de seus filhos, né, que perderam para essa existência e retornaram à espiritualidade. E aí, então, eu lendo o livro do Luiz Sérgio, eu compreendi que as crianças, tanto as crianças quanto os adultos, eles são muito bem amparados quando recebem a espiritualidade, quando chegam lá, pelos irmãos queridos que tratam deles e cuidam deles. E os pais que ficam às vezes chorando e sofrendo, eles não buscam entender o porquê daquela perda de um ser tão querido, tão pequeno ainda, que nem começou a aflorar a sua idade. E que nem um relato que eu ouvi, que uma mãe sofreu tanto pela perda da sua filhinha, que convidou o pai a se suicidar. Mas se a gente compreendesse que não é através do suicídio, que não é através do desespero que a gente vai trazer aquela pessoa de volta, que não é através do suicídio que nós vamos desencarnar e vamos estar junto com aquele ser. Porque se nós queremos encontrar aqueles que amamos, nós temos que seguir firme, corretos até o final. A gente tem que vencer as dores, vencer a nós mesmos, vencer as nossas dificuldades, aprender e seguir em frente, orando, rezando e buscando sempre em Jesus a nossa fortaleza, porque é Ele que nos dá o socorro, é Ele que nos dá o amparo nas nossas horas mais difíceis. Então essas dores que a gente traz na alma, que a gente sente, se a gente parar para pensar, quantas mulheres são agredidas dentro de casa, quantos pais sofrem abandonos, quantos idosos, né, sentem a carência de um carinho, de um neto, de um filho, e ficam com as suas dores lá quietinhos, sem reclamarem, suportando, esperando que aquela pessoa tenha em si o sentimento de amor necessário. Então, meus irmãos, essas dores assim que a gente sente e que todos nós sentimos, todos nós temos nossas dificuldades, todos nós queremos ser alguém na vida de alguém, né? Cuidar de alguém. Então, não vamos nos preocupar com o que acontece tão longe e vamos olhar aqueles que estão ao nosso lado e tratar com carinho, com respeito, porque é eles que Deus nos deu a oportunidade de estar junto, é eles que nós devemos o zelo e o cuidado. Não que a gente tenha que ser indiferente a tudo que acontece por aí na nossa existência, acontece em outros países, não, mas a gente pode elevar os pensamentos a Deus e pedir que sejam amparados e sejam acolhidos e sejam, me fugiu a palavra agora, e sejam bem recebidos esses irmãos que partem, né? E aqueles que ficam, como nós que ficamos, e sabemos da necessidade de tudo aquilo que nós estamos vivendo, que não é nessa existência que nós vamos encontrar a felicidade. Como disse a nossa irmã, ela vem em gotículas, ela vem em doses homeopáticas, que a gente auxiliando aqui, auxiliando ali, fazendo bem aqui, fazendo o melhor de nós, a gente consegue sentir o gostinho da felicidade, a felicidade de poder servir. Porque as dores são grandes, os infortúnios são grandes. E a gente não tem coragem de sair, pedir socorro, mas nós temos a capacidade de ir em busca do entendimento,
de entender as leis de Deus, a lei da reencarnação, os propósitos que nós estamos aqui e que nós assumimos perante a espiritualidade. Nós não estamos aqui para ser felizes, nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescer, para nos dar as mãos, para nos igualarmos aos irmãos que sofrem, porque sabemos que ninguém é melhor que ninguém. Uns têm mais condições que o outro. Aí é que está o mérito de poder ajudar, porque Deus favoreceu um pouquinho mais, ou nos sentimos favorecidos. Então aí é que está a nossa possibilidade de estender a mão. Nem sempre nós precisamos esperar que o outro venha em nosso socorro, mas a gente pode perceber, pelo menos naqueles que estão na nossa casa, nos nossos parentes, nos nossos vizinhos, que às vezes tudo passa sem reclamar, sem se queixar, sem dizer, olha, hoje eu não tenho 1 quilo de arroz para comer. Mas a gente pode abrir o nosso coração, a gente pode buscar, através da nossa intuição, do nosso sentimento, da conversa que a gente tem com a pessoa, ver a necessidade dele. Todos nós temos essa capacidade, queridos irmãos. E às vezes a gente se queixa, né? Porque, o fulano passou por mim e nem me cumprimentou. O outro me virou o rosto, o outro baixou a cabeça. Mas a gente sabe o que se passa dentro do coração de cada um. A gente sabe o que se passa dentro da casa de cada um. Às vezes a gente olha uma família e pensa assim, que família maravilhosa, como eu gostaria que a minha família fosse assim também. Mas nós sabemos o que se passa dentro daquele lar, nós sabemos quais são as suas necessidades, as dores físicas, as dores morais, as dores espirituais, que às vezes nem buscar a Deus buscam, mas que como um verniz tentam criar um brilho por cima os seus sentimentos, para que ninguém perceba aquilo que está acontecendo. Então, queridos irmãos, é isso que a gente tem que buscar e analisar, entender. A gente bem que precisa ser um pouco de psicólogo um do outro, né? Notar os sentimentos, olhar o que a pessoa pensa, o que ela age desse jeito. Quantos casos a gente já soube de irmãos, de filhos, de pais, de avós que tiraram a vida, interromperam a existência, porque tirar a vida ninguém tira, a gente sabe disso, a vida segue sempre, somos filhos de um Pai que é eterno, somos seus herdeiros. Então nós temos que buscar entender e compreender tudo isso aí, que buscar através do suicídio não é a nossa melhor solução. Não é um ato de coragem, não é um ato também de covardia, vamos assim dizer, é um ato de fraqueza. Por causa dessas dores que a gente traz dentro da gente. Quantas vezes eu me preocupo em trazer para casa um bem material, para alegrar o meu filho, para ver ele bem, mas e quando a gente se preocupa em saber o que se passa dentro dele? Quando a gente se preocupa em saber do marido, como é que foi o seu dia? Está tudo bem contigo? Está tudo tranquilo? E o marido se preocupa com a esposa que está ali do lado. Como é que passou o teu dia? Foi tranquilo? Então, são essas pequenas coisas que às vezes fazem falta, que não nos deixam entrar em depressão, que não nos deixam nos sentir abandonados, a preocupação um com o outro, o carinho que a gente tem um com o outro, o amor que a gente sente um pelo outro, porque o amor verdadeiro, esse só Jesus consegue nos demonstrar, não? Esse é um amor que não tem fim, mas nós podemos, como filho de Deus, centelhas de um amor que criou céus e terra, a gente tem esse amor dentro de nós. E é isso que a gente tem que valorizar, esses irmãos que foram colocados junto a nós, que a gente não sabe
que a gente pediu para voltar junto com eles, de repente por uma mágoa que causamos, de repente por uma questão de desafeto, alguma coisa que os prejudicamos. Então a gente tem que entender tudo isso aí. E se a gente buscar nos livros, se a gente buscar na doutrina, a gente vai começar a compreender que tudo que a gente passa são oportunidades que nós temos para nos resgatar, para nos amar, né? E se as dores do mundo, se as dores materiais são necessárias para o nosso aprendizado, as dores físicas, as dores morais, elas são os motivos da gente estar aqui. Porque a Terra, ela é a nossa escola, ela é o nosso hospital. E ninguém vai passar ileso sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Mas se o fulano está passando por aquilo, porque alguma coisa ele fez. Senão ele não estaria passando. Mas quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para ser o juiz do outro? Se ele está passando por isso, nós como irmãos, que não sabemos também o que nós fizemos lá atrás, seja nessa existência, seja em outra, quer dizer, saber a gente sabe, porque a gente tem no íntimo de cada um de nós, né? Se a gente olhar bem profundo dentro de nós, a gente vai ver que tudo que nos acontece tem uma razão de ser, tem uma causa, e toda causa ela tem um efeito. Então nada do que a gente passa é em vão. Se Deus hoje permite, se Ele, que é nosso Pai amoroso, permite que a gente passe por certas coisas, é porque é para a gente vencer, para a gente modificar o nosso olhar, modificar as nossas atitudes. E isso é muito importante, meus irmãos, por causa que assim, eu escutei uma história que nos explica muito bem. De repente eu não sei me expressar como eu deveria, mas a gente, quando estuda, quando a gente lê, a gente aprende, porque o que é o mais interessado em aprender somos nós. Se as lições hoje são para nós, aquele que escuta, ele pode absorver e levar, ver o que é bom para si, mas o maior aprendizado é o nosso. As lições são para mim, porque às vezes a gente estuda uma lição, nos vem a teoria e nos vem a prática junto. E a teoria parece tão bem mais simples do que a prática, né? As situações, quando a gente fala para alguém que tem que fazer assim, que tem que fazer desse jeito, que assim vai ser melhor, é tão fácil, né? Mas quando a gente tem que passar por aquilo ali, parece que a nossa dor é a maior dor do mundo, que a gente não vai conseguir suportar. Então é essas ideias que a gente tem que buscar se melhorar. E uma mulher cansada de tanta dor, de tanto sofrimento, sofreu o abandono do marido, tinha filhos para criar, perdeu o emprego e ela não suportava mais suas dores. Então ela rogou ao Pai, pediu: Deus, me ajude, tira de mim essas situações que eu estou passando, eu não aguento mais. Está muito difícil para mim passar por tanta coisa ao mesmo tempo. Então, em sonho, como nós sabemos, né, quando a gente dorme, o espírito se desprende do nosso corpo, mas ele continua ligado a nós. Mas ele vai na espiritualidade, e lá um anjo junto a ela levou até um momento em que ela estava forçando um filho a tomar o remédio amargo. E aí o anjo perguntou para ela: hoje, na situação que tu se encontra, vendo teu filho aqui desse jeito, tu deixaria que ele não tomasse esse remédio amargo? E ela não. E ele então, e por que tu forçaria ele a tomar esse remédio amargo? Porque eu sei que esse remédio amargo vai curar ele, vai salvar ele. Então o anjo falou: então está aí a tua resposta para aquilo que você pediu ao nosso Pai. Deus, Ele sabe de tudo, Ele sabe por que a gente passa por aquilo. E se a gente está passando por esse remédio amargo, é para que a gente se cure. A resposta está aí, mesmo que Ele saiba que a gente tem que tomar esse remédio, que a gente não vai gostar, que as dificuldades,
que o abandono, que a carência, tudo faz falta. É difícil para a gente passar um desemprego, né? Um abandono. Então, mas é o remédio que a gente precisa tomar para a gente aprender a vencer as nossas dificuldades. E tomando esse remédio a gente se cura, porque aí a gente se cura do corpo e se cura da alma, porque passando por isso a gente vai entender a dor do nosso próximo. A gente vai começar a ver que aqueles que estão junto com nós têm as mesmas dificuldades, estão aqui em aprendizado. E se a gente está tendo essa oportunidade hoje para auxiliar e servir, né? E olhar a dor do outro, então que a gente tenha essa percepção. Jesus, quando ele estava no ápice da sua dor, ele foi ajudado, ele foi auxiliado por um Simão, o Cirineu. Ele era um camponês que ele admirava Jesus. Só que daí ele foi convidado a ajudar Jesus a carregar a sua cruz. E com certeza um dia, como diz Emmanuel, todos nós seremos convidados a auxiliar o nosso irmão a carregar a nossa cruz. O que é a nossa cruz? São essas dores, são essas dificuldades que a gente passa. É uma lágrima que a gente pode secar, é um consolo que a gente pode dar, é um encaminhamento que a gente pode dizer: olha, eu não sei o que fazer, eu não sei o que te dizer, mas busca o auxílio, busca as respostas que tu precisa, vai até uma sociedade espírita, vai até uma casa espírita e lá te consola, que Jesus é o nosso mestre, ele tem a capacidade de acalmar as tempestades, aquelas que se fazem dentro de nós e aquelas que se fazem fora de nós. E quando a gente tem essa confiança que Jesus é o nosso bem maior, é o nosso mestre querido, que nos auxilia e nos protege e nos guia através de todos os seus trabalhadores de luz, que a gente não percebe as intuições. Se não está bem, meu irmão, vai a uma casa espírita, busca entender, busca compreender qual o sentido que tu está aqui nessa existência. Será que tu está aqui para passear, para brincar, para viajar, para adquirir coisas materiais? Então, é isso que a doutrina espírita nos ajuda. Porque quanto mais a gente elevar os nossos pensamentos aqui na Terra, dando valor às coisas materiais, mais sofrimento a gente vai adquirir. Porque não é aqui a nossa morada. Nós somos espíritos, a nossa morada, ela é espiritual. As muitas moradas da casa do Pai, como disse a nossa irmã. Mas para a gente entender e buscar essas moradas, a gente precisa compreender o porquê, o sentido da nossa existência, por que nós estamos aqui, o que nós buscamos. Será que a vida é um sofrer, um eterno sofrer? Será que Deus olhou para mim e disse: tu vai descer lá e tu só vai passar sofrendo? Será que Deus disse: tu vai nascer em extrema pobreza, tu vai nascer rico? Será que Ele ia determinar para cada um de nós: tu vai nascer com deficiência, tu vai ser inteligente, tu vai ter tudo que tu quiser e o outro nada? Algum sentido nós temos que ter. É um aprendizado que a gente está tendo aqui. Porque se ontem eu fui rico, eu tive a riqueza e de repente não soube dar valor, não soube direcionar ela, hoje eu venho um pouco mais pobre. Hoje eu venho com a necessidade para mim valorizar aquilo que eu recebi, para eu valorizar que com o pouco que eu tenho, eu posso auxiliar aquele que está junto a mim. Então, queridos irmãos, eu vejo assim essas dores ocultas, né? São as respostas, são os questionamentos que estão dentro de nós e que a gente sofre e que a gente às vezes se vitimiza, porque eu, mas por que não eu? Por que só o outro? Né? Então são as respostas que a gente tem que buscar, a gente tem que aprender, a gente tem que compreender que, quer queira ou não queira, a reencarnação nossa, ela é para que a gente vá evoluindo aos poucos, aprendendo, vá vencendo a nós mesmos, vai aparando aquilo que às vezes deixa dentro de nós um mal tão grande, né? Porque qual o mal que faz mal para nós? É aquele mal que a gente faz ao outro.
como disse o nosso amado Divaldo. Não é um mal que os outros nos fazem, porque eu posso aprender a lidar com aquele mal, mas eu não posso ser mal. Porque se o outro fez, eu não vou retribuir. E essa lição de infortúnios ocultos é exatamente isso, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Então, a gente tem que trabalhar dentro de nós, auxiliar sem cobrança, sem exigência, olhando para o nosso próximo e sentindo nele as mesmas necessidades que nós sentimos. O nosso irmão é o nosso reflexo das nossas dores, das nossas alegrias, das nossas tristezas. E é com isso que a gente vai aprendendo, né? A gente vai auxiliando cada um a superar seus problemas, a carregar a sua cruz, assim como fez Simão, né? Ajudou Jesus pelo amor que ele tinha por ele, né? Admiração. Então, se nós estamos juntos uns aos outros, temos as dificuldades, não é para que a gente se separe, é para que a gente se una, se dê forças um para o outro. Que a gente se ajude e diga, irmão, está difícil para ti, eu sei, para mim também está, mas a gente pode se unir nesse momento e se auxiliar e se ajudar. Eu não posso dizer, não é problema meu, porque lá na frente vai ser um problema nosso. Se eu não me importar, se eu não estender a mão, se eu não servir para servir. Então, esses infortúnios ocultos é um sentimento que a gente carrega dentro da gente. Cada um sabe aquilo que carrega e cada um sabe a necessidade. Mas nós sabemos, todos nós, que nós temos a possibilidade, a inteligência, a consciência de buscar o amparo, de buscar o auxílio, de buscar a compreensão. Porque a gente compreendendo, a gente vai conseguir carregar mais fácil a nossa cruz. A gente vai conseguir ter mais leveza no nosso dia a dia. Porque enquanto a gente não compreender o sentido de estarmos aqui, nós vamos nos arrastar. Tudo para nós vai ser cansativo, tudo para nós vai ser pesado, tudo para nós vai ser contra nós. E nada é contra nós. Tudo é a nosso favor. Tudo que estamos passando é a nosso favor. Para que a gente desenvolva a caridade, para que a gente desenvolva o amor, a beneficência, a tolerância, a compreensão. Então, é por isso que Deus, nosso Pai, a cada existência nos dá esses irmãos queridos que caminham com nós, por mais difícil que seja. Mas quem disse que nós somos fáceis, não é? Então, queridos irmãos, é com a gratidão do meu coração que eu agradeço o carinho e a atenção de todos e que a gente consiga, né, buscar sempre ser um pouquinho melhor, trazer esses sentimentos melhores para dentro de nós e nos auxiliar. Vamos de encontro, a ter cuidado com aqueles que conosco estão, vendo as suas necessidades, às vezes até de uma palavra, de um sorriso, de um abraço, às vezes até do silêncio, porque o silêncio também é uma bênção, se não for para ajudar. Muito obrigada por tudo e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. É uma alegria ouvir essas palavras. Nosso coração se enche de alegria que chega a transbordar. E esses minutos são muito rápidos e a gente fica querendo mais. Mas, né, vamos então para a nossa irradiação. Vamos fechando nossos olhos mais uma vez. Mestre querido, mestre amado, irmãos de boa vontade, que em cada lar, nossos parentes, amigos, e até mesmo aquelas pessoas que temos alguma adversidade, algum conflito, que podemos pensar nessa pessoa e orar por ela, pedir que o nosso Mestre abençoe, que o nosso Mestre
abra o seu coração, que tudo dê certo na vida dessas pessoas, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso carro, quando estivermos no trânsito, que podemos dirigir com cadência, que podemos apaziguar o nosso coração, que podemos estar em harmonia, estar com o nosso coração presente na prece. Que a prece seja o nosso refúgio de todos os momentos difíceis. Peço também por aqueles que estão nos hospitais, nas ruas, nos becos, as crianças nos orfanatos, nas creches, nos asilos também, tem nossos idosos. Que esses irmãos recebam as harmonias, as vibrações do nosso coração. E nesse momento, vamos nos preparar para receber o passe. De 1 minuto, vamos ficar em silêncio para receber esse passe. Assim, então, foi transmitido o passe a cada um de nós. Vamos fazer agora a nossa prece. Obrigado, meu Senhor, obrigado, Mestre, obrigado aos irmãos da casa, a nossa Ana Amélia, que aqui nos traz com o coração aberto, com o coração feliz para nos receber todos os dias de trabalho. E é nessa paz, nessa harmonia, que agradecemos por tanto amor, por tanto carinho para cada um de nós, que podemos levar essa paz, que podemos levar essas vibrações para o nosso lar, para que ali também se repercutem essas vibrações. E é com muito amor, muito carinho a cada um. Eu agradeço a Deus por todo esse momento que juntos aqui nós estivemos ouvindo essas palavras maravilhosas. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Vão com Deus e em paz. Que assim seja.